Fala galera, beleza? Então, professor mais uma vez aqui. Hoje nós temos duas aulas. Agora uma aula de literatura, caros alunos do nono ano. E é isso aí, vamos juntos com o professor aqui. Estamos aqui abordando gêneros literários, certo? Quais são os gêneros literários? É muito importante conhecê-los. Lembrando que gênero é simplesmente uma estrutura de texto, né? Que tem uma forma, tem um tema específico, tem uma linguagem específica, certo? É uma categoria, são categorias de textos que se enquadram, digamos assim, né, em fórmulas textuais, que são os gêneros, propriamente. Mas aqui a gente vai falar especificamente dos gêneros literários. A gente já começou a falar alguma coisa na aula passada, o professor vai retomar alguns pontos e vai explicar outros aqui nesta daqui. Beleza? Então acompanhe o professor aí, vamos juntos mais uma vez. E é isso aí, cara aluno. Vamos lá. Bora lá. Então, a gente falou na aula passada sobre o gênero épico, certo? Aqui o professor misturou agora épicos narrativos, porque de certa forma o gênero épico, né, ele é um gênero narrativo, os gêneros narrativos vieram, né, são versões, o gênero narrativo são versões atuais que vieram desse gênero épico primeiro, que era um gênero, como a gente já tinha falado, que se constituía em grandes narrações, só que em versos, certo? Vamos relembrar aqui um pouquinho. No gênero épico do grego épicos, há a presença de uma narrativa mitológica com temáticas grandiosas e heróicas. Então o gênero épico sempre é uma narrativa aí grandiosa, heróica, sobre a história de um povo e seus personagens. O narrador fala de um determinado passado e apresenta também o espaço onde sucedem as ações. Em geral, o texto é constituído por versos e há a presença de elementos míticos ou fantasiosos. Então você pega, por exemplo, alguns poemas épicos aí, o que você vai encontrar? Certas partes aí de mitologia, de coisas fantasiosas acontecendo, mas trata-se de uma grande narrativa em versos que conta a história, né? Um grande fato histórico aí de um povo, de um personagem que leva de alguma forma talvez a ideia dessa nação, né? A história dessa nação junto com ele. Tudo bem? Então vamos para frente. A gente já falou isso na aula passada, gênero épico, certo? Vamos entrar um pouquinho melhor agora no gênero narrativo especificamente. Acompanhe o professor, tá? Ele quer uma atualização, digamos assim, né, na modernidade do gênero épico. Já o texto gênero narrativo nasce na modernidade derivada do épico, como o professor estava falando. No entanto, é constituído em prosa. Quando eu falo que é constituído em prosa, caros alunos, é simplesmente o que eu quero dizer, ou a apostila quer dizer para nós também, que não é em verso, certo? Não é em verso, é em prosa, ou seja, é um texto comum, escrito em parágrafos corridos, como está esse texto aqui que o professor colocou no slide, certo? Esse texto no slide é em prosa, não é em verso, tudo bem? Significa simplesmente isso. São exemplificados pelas novelas, romances, contos, etc. Você já leu um conto, provavelmente, né, na escola. Um conto é uma historinha curta, com personagens curtos, com poucos personagens, na verdade, né? E, enfim, mas é uma história narrada. Então, essa história narrada também faz parte do gênero narrativo, certo? Beleza. Por desenvolver uma estrutura diferente das antigas obras épicas, ela é caracterizada por... E aí nós temos algumas estruturas dentro do gênero narrativo, que é uma modernização, digamos assim, do gênero épico, ou, enfim, tem a origem do gênero épico, mas é escrito em prosa, que a gente já sabe o que é. É um texto comum, dividido em parágrafos. Apresentação. Então nós temos dentro do gênero narrativo a apresentação, que contém o quê? A introdução dos personagens, quem são os personagens, o tempo onde nós estamos, é 1892, que época que é, o espaço, está se passando na Inglaterra, está se passando nos Estados Unidos, aquela narrativa, onde está acontecendo, né? Em que seguirá a narrativa. Então personagens, tempo e espaço são a apresentação dessa narrativa. Depois, mais alguns aspectos. Desenvolvimento, né? Parte da história é desenvolvida com base nas ações dos personagens, direcionando ao momento de ápice. Então, todo desenvolvimento é o desenrolar da história, das ações dos personagens, aquilo que eles vão fazer, certo? Aí, aquilo que eles vão fazendo vai chegar num ponto que a gente chama do clímax, certo? O que é o clímax, caros alunos? Tá lá, momento da história de maior tensão, é o ápice da narrativa. Então, quando acontece, né, os grandes conflitos, digamos assim, da história.
A história estava caminhando tranquilamente, de repente o herói partiu numa grande viagem, numa grande aventura, e ele tá lá agora, certo? No momento mais perigoso de todos. O professor se lembra aqui, por exemplo, da narrativa do Senhor dos Anéis, né? Quando o Frodo ele tinha que pegar aquele anel e jogar lá, enfim, no vulcão aonde ele tinha sido forjado, porque aquele anel deveria ser destruído, aquele anel corrompia as pessoas, né? E ele não consegue, só que daí o Sméagol tenta agarrar, eles brigam, eles lutam, e o Sméagol acaba caindo naquele vulcão junto com o anel, e ali o anel é destruído, certo? Então, esse é o clímax de alguma forma, né? Aquela tensão toda, etc. O que vai acontecer? O herói, será que vai morrer? Será que ele vai cair junto com o Sméagol no vulcão? Esse é o clímax, né? E aí, o desfecho da história é a finalização de todos esses conflitos, certo? É quando acaba tudo, quando o herói ele volta para casa, ele está sano e salvo, ele é celebrado, né? Tô falando de uma narrativa qualquer aqui agora. Finalização dos conflitos e desenvolvimentos, conclusão dos personagens e de suas relações, é quando tudo acaba, ele volta para casa, ele conta como tudo foi, acontece uma celebração, enfim, acabou, né? Pode ser um desfecho ruim também, certo? Aqui o professor está falando de um desfecho bom, mas pode ser um desfecho ruim também, né? Naquele clímax o herói poderia morrer, por exemplo, certo? Enfim, às vezes nós temos histórias tristes, beleza? E aí, aqueles são alguns elementos do gênero narrativo, certo? Aí são alguns aspectos da estrutura do gênero narrativo, mas o professor quer falar agora dos elementos essenciais desse gênero. Olha lá, os elementos da narrativa são essenciais para o gênero, os elementos da narrativa, olha lá, pois é por meio deles que ocorre o decorrer das ações da história. Dividem-se em 5. Quais são esses elementos da narrativa? Que é por meio deles, então, que ocorre o decorrer das ações que a história se desenvolve. Primeiro de tudo é personagem, certo? São as pessoas que são as pessoas presentes na narrativa. De acordo com sua importância, são denominados como protagonistas, figuras principais ou coadjuvantes, personagens secundários. E é só você lembrar de alguma narrativa que você já viu, por exemplo, em filme ou você já leu, você sabe identificar quem que é o protagonista daqueles que são coadjuvantes, certo? Isso a gente já sabe. Enredo é o tema, o assunto da história, que pode ser contado de maneira linear ou não, né? Às vezes aquele enredo vai obedecendo aí uma cronologia, certo? Ou não. E a partir dele que irá se desdobrar o decorrer da narrativa. Então tem todo um enredo ali, o tema da história, talvez seja de uma época de vários reinos, e aí esses reinos estão lutando uns contra os outros, etc. É uma época de guerra, onde famílias, dinastias, né, enfim, querem ocupar um maior território e serem mais poderosos, não sei. Mas tem sempre o tema, o assunto da história, o que eles querem, a busca dos tronos, né, a busca do reinado, enfim, não sei, tem sempre a história. O tempo, podendo ser cronológico, que segue uma linearidade dos acontecimentos, ou de modo interior e digressivo. É importante ressaltar que toda narrativa é transmitida em um certo tempo para que se façam os acontecimentos. Então, pode estar lá no passado, pode estar no presente, às vezes ele vai ser não tão linear, às vezes ele vai voltar no passado, vai para o futuro, etc. Tem aquelas lembranças que os personagens vivem, né? Às vezes acontece essa quebra dessa linearidade, mas o tempo é um dos elementos importantes da narrativa, certo? O espaço é o local em que se desenvolve a narrativa, certo? Podendo ser físico ou psicológico, determinará onde as ações irão acontecer. Então, onde que está acontecendo isso, esse espaço aqui? É um local mesmo? Será que é só dentro da minha cabeça? Tem muitas pessoas que acreditam que todo o filme do Coringa, não sei se você já viu o filme do Coringa, foi simplesmente algo que aconteceu na cabeça do próprio Coringa. Isso é uma das análises que eles fazem do último filme do Coringa. Que tudo aquilo que foi narrado pelo Coringa e nada mais foi do que um delírio dele. As coisas não necessariamente aconteceram exatamente como ele estava contando. Ele fantasiou muitas coisas, certo? Enfim, depois que você vê o filme, você diz para mim qual é a sua opinião. Narrador, também chamado de foco narrativo, é a voz do texto, certo? Sempre nós temos um narrador que vai transmitir as ideias ali presentes na narrativa. E aí, falando especificamente do narrador, depois de falar dos elementos da narrativa, vamos lembrar simplesmente quem são os narradores, certo? Nós temos tipos de narradores. Há, por exemplo, nesse primeiro momento, o narrador personagem,
Narrador personagem é aquele que narra e também faz parte do enredo, também faz parte da história. Ele tá lá contando algo que ele mesmo viveu, certo? Beleza? Esse é um tipo de narrador. Há um narrador observador, que não faz parte do enredo, né? E narra a história em terceira pessoa. Quando ele fala em terceira pessoa, ele tá falando eu, tu, ele. Então, finge que alguém está contando a história do professor. Então, Rodrigo caminhava livremente pelo condado, junto com seu amigo Hobbit, né, Bilbo Bolseiro, quando do nada chegou Gandalf, né, e os convidou para uma grande aventura. Beleza, eu estou contando referente a ele, olha só, é a terceira pessoa, certo, do singular. Ou então estou me referindo a eles, pode ser a terceira pessoa do plural também, vou contar a história desses três. Então, o narrador observador está olhando a história acontecer e ele está contando, ele não faz parte da história, ele só está contando. E esse narrador observador, ele pode ter um poder, ele pode ser onisciente, certo? Às vezes o narrador observador, ele não faz parte da história, ele conta a história, mas ele não sabe de tudo. Já o narrador onisciente, ele também não faz parte da história, mas ele sabe de todas as coisas, né? É aquele que narra e sabe os anseios e sentimentos dos personagens. O narrador onisciente não faz parte da história, mas ele sabe tudo aquilo que acontece, certo? Nos pensamentos, no coração, os medos, os anseios de cada um dos personagens. Certo, caros alunos? Então, é um pouco isso que o professor queria falar para você. Na aula passada, nós tínhamos falado sobre o gênero épico, dado alguns detalhes. Depois a gente volta com mais detalhes, é claro. Mas agora o professor quis salientar o gênero narrativo, que é como se fosse um gênero derivado, digamos assim, uma estrutura derivada do gênero épico, que também já era um gênero narrativo, só que aquele era em versos. Esse aqui é em prosa, certo? E aí nós temos todas digamos assim, as atualizações desses gêneros, por exemplo, a novela, os romances, os contos, coisas que não tinha lá na Grécia Antiga, certo? Muito bem, era isso, caros alunos, referente à nossa aula de literatura. Muito obrigado você que acompanhou o professor até aqui, beijão e continuamos estudando. Valeu, abraço!